o que significa em si a festa de Halloween. A festa de Halloween, para você, lá por volta do século IX, ela tem esse começo, ela traz, ou é trazida, né, através de um mito. A Igreja Católica cria alguns dias que parecem ser de alta relevância para a religião, para a época, que é o Dia de Todos os Santos, no dia 1º de novembro, e o dia 2 de novembro, ou seja, subsequente, o Dia de Todos os Mortos. Cria-se, então, uma ideia, um pensamento na imaginação daqueles povos celtas. Os povos celtas são os povos que habitam as ilhas, os hoje conhecidos como Ilhas Britânicas ou irlandeses, e eles criam através de um mito, de um pensamento mitológico, de uma criação imaginária, de que na meia-noite do dia 31 de outubro se abria um vácuo, se abria como se fosse um vão, uma passagem do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Durante esse período, as pessoas que tinham morrido, né, era uma oportunidade única dada, porque nesse então, no hemisfério norte estava encerrando o verão, e estava começando o inverno. Então eles diziam que cessava a última colheita, era a terceira colheita do ano, já eles estavam encerrando todas as colheitas, já começava a preparação para esperar o inverno, que é muito rigoroso nessas regiões. E todas as pessoas que tivessem morrido naquele ano anterior, à meia-noite do dia 31 de outubro, elas tinham a oportunidade de acessar o mundo físico de novo e buscar um corpo para elas habitarem e terem a oportunidade de passarem mais um ano na Terra. Então, segundo a ideia, o pensamento destes povos, alguns espíritos maus pegavam carona e se aproveitavam dessa brecha de acesso entre o mundo espiritual e o mundo físico e vinham à Terra. Então eles criaram uma ideia, um pensamento, de que se eles conseguissem afugentar, afastar esses espíritos maus, de alguma maneira assustando eles, criando alguma coisa que pudesse afastar esses espíritos daí. Então surge uma história que é uma história, parece infantil para acreditar, mas que dentro do folclore holandês se torna uma coisa muito real. Surge a história de um homem chamado Jack, lá por volta do século IX, depois de Cristo. Esse senhor chamado Jack, um irlandês, ele era um alcoólatra muito grosseiro. E no dia 31 de outubro, ele estava excessivamente bêbado. Bebeu quase uma overdose alcoólica. E o que acontece, segundo o folclore irlandês, o diabo vem buscá-lo. E quando o diabo vem para levar a sua alma para o inferno, esse Jack implora ao diabo por a oportunidade de tomar um último copo de álcool.
Só que quando ele convence o diabo permite ele tomar o seu último copo antes de ser levado à sua alma. Esse Jack descobre que está sem dinheiro. E sem dinheiro para o último trago, ele pede para o diabo, então, que se transformasse em uma moeda. E o diabo concorda. A partir daí, quando o Jack mal vê o diabo se transformar numa moeda, ele pega essa moeda e guarda na sua carteira num lugar que ele tem um fecho em forma de cruz. Isso é um folclore misturando religião com mitologia. A partir daí, o diabo fica desesperado lá dentro, encerrado naquela carteira como na forma de uma moeda, e implora para Jack que o tire dali porque aquela cruz o está queimando. Jack então propõe um trato com o diabo de que ele aceitava liberar o diabo desde que o diabo o deixasse na terra por mais um ano inteiro. Então, o diabo, sem possibilidade de negociação, aceita a proposição de Jack. Jack o libera então da carteira e o diabo volta para o inferno e deixa Jack mais um ano na terra. Jack, ao sair daí, ele então começa a agir de uma forma totalmente diferente, tratar bem a esposa, os filhos, começa a ir à igreja, começa a fazer caridade, começa a ajudar a todos. Mas isso não dura muito tempo. Essa mudança de Jack é por uns meses. Só que no próximo ano, na noite de 31 de outubro, o diabo volta outra vez e ele diz para Jack que agora já não tem mais como ele escapar, que ele já venceu o prazo dele, o ano dele encerrou. O diabo então diz a ele que chegou a hora dele, que não tem negociação. Jack aceita então essa notícia do diabo, mas pede ao diabo que ele queria por última vez comer uma maçã, e pede para o diabo tirar a maçã que está num pé, e quando o diabo vai agarrar no galho esta maçã, Jack então pega um canivete que ele tem no bolso e desenha uma cruz na árvore, e o diabo não pode descer da árvore porque aquele galho que está com o sinal da cruz, o diabo não pode tocar. Então, outra vez, a mistura da religião com a mitologia. E agora, então, o Jack diz para o diabo assim: eu te permito descer daí, eu te tiro daí, mas você tem que me deixar por 10 anos na Terra. Eu quero 10 anos. E o diabo então promete que por 10 anos não vai incomodar Jack. Só que vence-se o prazo, os 10 anos, o Jack continuou bebendo e ele morre. Só que o diabo não podia vir molestar Jack. O diabo não podia chegar perto de Jack porque, envergonhado e humilhado, ele desistiu de Jack. Jack morre e vai para o céu. No céu não é lugar de bêbado. Então Jack é mandado ao inferno. Mas quando Jack chega no inferno, o diabo também não quer ir lá, dizendo para ele que aquele lugar não tinha espaço para eles dois, que o diabo não ia repartir a sua casa, o seu habitat com Jack. Então manda o Jack para o limbo, que também é propriamente o prelúdio da criação da doutrina do purgatório. E antes de sair, Jack pede uma luzinha, porque é muito escuro lá fora, e o diabo então lhe dá para ele. Isso que eu estou apresentando
é a ideia daquilo que o folclore holandês criou, aonde está a raiz do Halloween. Então, esse folclore holandês de um homem chamado Jack diz que lá no inferno o diabo pega uma brasa e põe dentro de um nabo e dá para Jack sair para o limbo, que é entre o céu e o inferno, um lugar que não é a terra, não é o inferno e tampouco é o céu. E que a única coisa que ele tinha na mão para iluminar esse caminho é a tal o nabo com uma brasa acesa dentro. Devido a esse, e ele sai perambulando então pelo limbo. Devido a esse acontecimento, sua alma penada passa a ser conhecida como Jack o Lanterna, ou Jack da Lanterna. E como os nabos na Irlanda era uma coisa muito usada, é aí que nasce, quando em 1840, já saltando para não demorar tanto, em 1840 trazem para os Estados Unidos os irlandeses fugindo de toda a ação das crises, das guerras, das lutas, da pobreza, da miséria. As ilhas irlandesas estão sofrendo muito, tem notícia que o Novo Mundo é melhor. Então, baseado nisso, é que surge, então, eles trazem consigo para os Estados Unidos a ideia do Halloween. E como nos Estados Unidos é muito mais comum a abóbora do que o nabo, eles adotam a abóbora. Então é aí que surge a abóbora com os furos, como um fantasma e uma luz dentro. Voltando então aos celtas, para poder equalizar então a ideia, eles criaram o seguinte: as almas penadas necessitavam de um corpo para não ir para o inferno, definitivamente. Ainda, atendendo aí a pergunta do nosso irmão Felipe, não havia a doutrina católica do purgatório ainda. Esse aqui é um prelúdio, um preparatório para a criação lá depois, quando surge a necessidade da doutrina do purgatório, já está preparado tudo. Então, o que acontece? Os celtas criam na imaginação deles que, como não era possível fechar aquela brecha entre o mundo espiritual e o mundo físico, e as almas penadas vinham à terra, e também os espíritos malignos aproveitavam a carona, a brecha, e vinham para a terra, mas que eles tinham medo de certas coisas. Então eles criaram as imagens, quanto mais horrorosas, mais terríveis, mais feias, assustadoras, afastariam então os espíritos maus e as almas penadas de possuírem corpos na terra. E isso vai misturar-se com a religião, vai chegar então à modernidade e vai chegar aos nossos dias. O que é feito no dia 31 de outubro? É festejado o portal de acesso da eternidade, do mundo espiritual ao mundo físico. É dito que se abre na noite de 31 para 1º, que então entraria a festa de Todos os Santos, entraria a festa também, ou a lembrança e saudade e saudosismo dos mortos, lá no dia 2, como prelúdio disso ao dia de Todos os Santos no dia 1º. Então, no dia 31, todos os demônios, os espíritos que podem escapar das trevas e as almas penadas
vêm à terra pedir socorro. A forma de afugentá-los e escapar das maldades deles é sendo pior do que eles. Olha com quão difícil se torna aceitar, compreender que isso é uma coisa natural, normal. Então, criando a partir daí essa ideia demoníaca de que espíritos malignos, almas penadas, espíritos maus vêm à Terra, nasce a festa do Dia das Bruxas ou o dia de Halloween nos países anglo-saxônicos. A ideia, o pensamento de tudo isso, como nós aceitaríamos que isso seria uma coisa normal? Dentro do cristianismo, não há possibilidade nenhuma de nós termos isso como uma coisa normal. Não há como nós permitirmos ou acreditarmos que isso seja uma coisa normal. Esse espírito, essa mitologia continua, né, dentro do contexto dos países. Por exemplo, a festa de Halloween, ela tem uma grande força nos países anglo-saxônicos, que são os países que nascem a partir da colonização, ou são colonizados, pelo menos, pela Grã-Bretanha. Então, Estados Unidos, como um carro-chefe, tem uma ideia de que isso é algo interessante, levar as outras nações e propagandear isso e anunciar às pessoas de que é uma festa sem maldade. Como que é uma festa sem maldade se são espíritos maus e almas penadas que dependem, dentro da origem do folclore e da mistura da religião com mitologia, são espíritos maus que vêm à Terra e almas penadas que vêm possuir corpos. Então, partindo da mitologia de um Jack bêbado, né, então nós temos que entender que isso é tão demoníaco, tão terrível, que o diabo, na verdade, uma das grandes marcas, dos grandes selos do diabo, Deus dá para ele, através das Sagradas Escrituras, quando a Bíblia revela que o diabo era a mais astuta de todas, ou seja, a serpente era a mais astuta de todas as animarias. O que acontece? A astúcia. O que é astúcia? A astúcia é a capacidade de utilizar a inteligência para o mal. Então, o diabo, ele é o pai da astúcia. Como ele é o pai da mentira, ele é o pai da astúcia. Então, a astúcia é uma coisa que leva as pessoas a praticar as coisas como se não fora aquilo, ou não foi por intenção. Então, vamos à festa das criaturas, ou aqui em Santa Cruz é a festa das criaturas. As pessoas saem para as ruas vestidas das coisas mais absurdas, mas é uma festa das criaturas. O que o diabo quer com 31 de outubro? Colocar na mente das pessoas, tornar uma coisa natural, naturalizar aquilo que é demoníaco, aquilo que é terrível. Então, se nós pararmos e pensarmos, a grande ação demoníaca preparando o terreno, nosso irmão Felipe está perguntando, tem alguma ação espiritual na história de Jack, ou é só mitologia? Como o senhor vê isso? Certamente, irmão Felipe, é uma história, é uma junção de um folclore com uma mitologia, uma mistura de mitologia com folclore, mas que nisso está
a ideia demoníaca do espírito do anticristo para solidificar uma doutrina religiosa ou falsamente usada como essa é a doutrina, uma falsa doutrina, que é a doutrina do purgatório. Baseado nisso, né, nós precisamos entender que o que é que o diabo faz com essa data. Essa data, 31 de outubro, passa a ser trabalhada ao ponto que hoje até os arcebispos católicos, os sacerdotes católicos, o próprio Papa pede para os católicos não se envolverem com esse dia, se afastarem, se distanciarem. A própria Igreja Católica implora para que os seus fiéis não se aproximem dessa ideia folclórica e mitológica, que nada mais é do que uma forma astuta do diabo usar, através do espírito do anticristo, para normalizar e tornar uma coisa natural, naturalizar para as pessoas a presença de bruxas, demônios, espíritos maus, almas penadas, tornar isso uma coisa atrativa ao ponto que as crianças brincam, que as crianças se aproximam, que as crianças acham que não tem mal nenhum, que elas podem participar naturalmente, normalmente disso, brincar, usar caricaturas. A gente vai nos shoppings, vai nas lojas, os enfeites. Eu não sei na cidade que você mora, mas na cidade que eu moro é impressionante, assustador, agora que eles começaram com essa história de incentivar e apoiar a festa da questão que criaram aqui o nome, né, o Dia das Criaturas. É um desfile das criaturas e tem as maiores aberrações que tu possa imaginar. Então, o que isso pode ter? Qual é o proveito? Como que o diabo se aproveita dessa data? O diabo, meus amados irmãos, ele trabalhou durante séculos. Vale lembrar que eu falei no início dessa live que isso vem lá do século IX. Nós estamos no século XXI. Então estamos falando de 12 séculos sendo trabalhado, projetado, planejado para uma geração, que é a geração que vai recepcionar o anticristo. A geração que vai recepcionar o anticristo, ela precisa estar habituada com o mundo das trevas. Ela precisa estar, é necessário ser naturalizado às ações demoníacas. Isso vem sendo trabalhado através do cinema, através das artes, através da música, através dos poderes constituídos, para que se possa criar. Aqui na minha cidade, por exemplo, no dia 31 do ano passado, eu e a minha esposa passamos 7 e pouco da manhã na frente de várias escolas infantis. O que é uma escola infantil? Escola infantil é para crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. E essas escolas, sem exceção, nós víamos professoras, pedagogas na porta, no portão, recebendo as crianças vestidas, elas, de bruxas, com criancinhas dependuradas pelo pescoço, ou seja, bonecas dependuradas pelo pescoço, imagens de bruxas, de morcegos, ou seja, qual é o projeto? Como que o diabo tira proveito disso? O diabo tira proveito disso preparando uma geração para receber o anticristo de braços abertos, sem resisti-lo. Então, o que realmente isso pode gerar? Pode gerar uma geração inteira apta a abraçar o anticristo sem problema nenhum. Agora surge a partir daí algumas dúvidas. Nós poderíamos, por exemplo,
O irmão Felipe está me perguntando quais são as consequências sociais e implicações na agenda apocalíptica a respeito do Dia das Bruxas. Concernente às implicações na agenda, as consequências sociais são terríveis. Por quê? Porque as pessoas vão começar a normalizar relações com espíritos demoníacos, com coisa das trevas. Por quê? Porque estão tomando isso como brincadeira, estão tomando isso como simplesmente uma piada, estão tomando isso como simplesmente um assunto para se divertir, se vestir de caveira, de anjo da morte. Eu vivi num país onde se adora um santo chamado San da Muerte. Então imagine se tornar cultural as pessoas adorarem a morte como um santo da morte. Imagine você, daqui a pouco as pessoas dizerem a morte vestida de caveira, com foice na mão, e as pessoas fazerem disso uma brincadeira, fazerem disso uma piada. Por que isso? Porque esta geração está preparando-se para recepcionar o anticristo. E dentro da revelação da escatologia bíblica, que é a doutrina acerca do fim de todas as coisas, se faz necessário nós entendermos que isso tudo está dentro do cronograma estabelecido por Deus para o fim. A humanidade caminha a passos largos para o fim. Mas o que é que eu e você podemos e devemos fazer como cristão? Se você é cristão, evangélico, conhecedor da palavra de Deus, você deve entender, o fim vem sobre todos os cantos da terra. E o que eu devo fazer, pastor, no dia 31 de outubro? Qual é o impacto espiritual dessa data? Como Satanás se aproveita de uma comemoração dessa? Algumas coisas nós precisamos deixar bem claro. Segundo a Bíblia diz em Hebreus 9:27, que ao ser humano está ordenado nascer uma só vez e morrer uma vez. Depois disso virá o juízo. Então a pessoa nasce, cresce, reproduz e morre. Depois que ela morre, ela receberá o juízo na vida eterna. Porque a Bíblia diz que nós vamos receber na eternidade tudo o que nós fizemos por meio do corpo. Então nenhuma alma penada volta à terra. O que vem à terra são espíritos malignos, são hostes infernais da maldade, são demônios que vêm para roubar, matar e destruir. Mas a Bíblia vai nos dizer, em Efésios 4:27, que não é para nós dar lugar ao diabo. Então, 31 de outubro é um dia em que, segundo a mitologia, os portais do mundo, do submundo dos espíritos se abre uma brecha de acesso ao mundo físico e eles vêm à Terra. Dentro dessa concepção, os demônios vêm procurar corpos para possuir. Como é que eu vou aceitar isso e normalizar isso como algo natural? De forma alguma, como cristão, eu devo me permitir isso e achar que isso é normal. Não posso esquecer como é que o diabo vai usar isso. A Bíblia diz em 1 Pedro 5:8 que o diabo anda ao nosso derredor como um leão rugente procurando a quem possa tragar. Então, não só no dia 31 de outubro, mas o dia 31, já que querem estabelecer como o dia das bruxas no Brasil, Halloween nos países anglo-saxônicos, Dia de las Brujas em los países hispânicos e assim por diante, tentando de alguma forma normalizar isso, o que nós devemos fazer diante disso? O irmão Felipe tinha me formulado, qual é o entendimento que o cristão deve ter a respeito desse tipo de comemoração? O crente precisa entender, antes de mais nada, que a Bíblia proíbe terminantemente qualquer envolvimento com essa prática.
Você pode anotar aí na sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 a 14. A Bíblia vai nos revelar a ordem explícita nesse texto, mas tem muitos outros textos, mas esse texto especificamente diz, Deus diz ao seu povo: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faça tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de ti, de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então isso aqui, irmãos, é de alta relevância. Nós precisamos colocar isso aqui muito em claro, muito bem claro. Como é que um crente se comporta diante disso? O crente precisa entender, antes de mais nada, que a Bíblia proíbe terminantemente se envolver com isso. Então, o que eu faço? Diante disso, a irmã Rebeca, bem-vindo, paz do Senhor. Quero agradecer a participação do irmão Felipe, a participação do irmão Felipe, que estávamos programados para nós fazermos um podcast, mas infelizmente houve um problema técnico que se tornou impossível. Como eu tinha preparado o material e para não deixá-lo sem fazer, pois não terei mais tempo antes do dia 31, decidi fazer essa live. Muito obrigado, irmão Felipe, pela sugestão, pela ideia, né? Ele também nos auxiliou na ideia das perguntas. A irmã Carol, que está dando a paz do Senhor. A irmã Rebeca Silva de Souza, paz do Senhor, pastor. Como professora de educação infantil, como posso me posicionar em relação a isso na próxima semana? Este é um tema que está no planejamento pedagógico anual, tornando essa prática cada vez mais comum e aceitável entre os educadores. Perfeito, irmã Rebeca. Obrigado pela sua colaboração, irmã Gabriele, paz do Senhor. Vamos lá, então. A última pergunta que tínhamos tratado aqui era: qual o comportamento que o cristão deve ter quando o assunto Halloween é tocado? Então, vamos lá. Como é que eu ajo? Vamos então ao que a irmã Rebeca disse. A irmã Rebeca disse que isso está dentro do planejamento pedagógico anual. 31 de outubro está inserido no calendário anual das escolas, como o Dia das Bruxas. E isso está sendo forçado pelos meios de comunicação, por novelas, filmes, noticiários políticos. As pessoas estão incentivando, o sistema de educação, o MEC, as secretarias de educação estão incentivando, estão apoiando. Isso provém todo aquilo que eu falei do espírito do anticristo. Então, o que nós precisamos, qual é a postura de um crente? Então vamos para dentro de uma sala de aula, vamos para dentro de uma empresa, vamos para a rua, vamos para qualquer... Qual é a postura do crente? Se você não está desde o início da live, você pode depois olhar o início da live, que eu dou detalhadamente como surge Halloween. A história do Jack, como surge no céu, através dos celtas lá no século IX. O que a gente deve fazer, então? O irmão Felipe está perguntando: como usar essa data para falar de Cristo sem discussão carnal de conflito? Então vamos lá, conflito. Então vamos lá. Se você está dentro de uma instituição de ensino que é praticado, que é colocado como nas escolas infantis, como eu já falei, aqui na cidade que eu moro, chamada Santa Cruz do Sul, infelizmente isso aí se tornou natural, normal. Então, o que fazer, como fazer, isso é de suma importância.
como um cristão se comporta diante de uma situação como essa. Então vamos lá. Ponto-chave. Vamos ler a Bíblia. É bom você anotar Mateus capítulo 7 e versículo de número 6. Mateus capítulo de número 7 e versículo de número 6 vai nos dar a primeira orientação. Quem nos dá é o Senhor Jesus. Ele diz assim, no Sermão da Montanha: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Então vamos lá. Ponto-chave. Primeira coisa que o crente precisa ter é o que eu estou fazendo agora: informações, conhecimento, buscar saber as verdades acerca do assunto, estudar, investigar. Eu aconselho você depois pegar essa live, compartilhar com outras pessoas, manda para o teu amigo, para o teu vizinho, para pessoas que possam ouvir e ver, principalmente a primeira parte da live, quando eu dou detalhes ricos acerca do surgimento de Halloween. Mas qual é a atitude de um crente quando o assunto Halloween chega? Primeira coisa, você tem que entender que esse mundo jaz no maligno. Número 2, você tem que olhar e ver da seguinte forma: Jesus disse que não é para você pegar. O que Jesus diz? Não dê aos cães o que é santo, e nem lance aos porcos as vossas pérolas. Ou seja, as coisas preciosas de Deus não é para ser debatida em um ambiente onde as pessoas estão dominadas pelo espírito anticristo e que elas só estão desejando receber este espírito do anticristo em suas vidas. Então vamos lá. O que eu faço, pastor? Primeiro, não entra em discussão, não entra em debates, não entra em conversas que não edificam. Vamos a um outro texto, Provérbios 23, versículo 9. Eu estou explicando qual é a atitude do cristão diante deste assunto. Como é que um crente se comporta diante do assunto Dia das Bruxas ou Halloween? Que é a mesma coisa, tá? Então vamos lá. 23 e versículo 9 de Provérbios, a Bíblia diz assim: não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, primeiro, se a pessoa não está nem aí para você, se ela só quer saber de Dia das Bruxas, dia de Halloween, dia disso, dia daquilo, você vai gastar a tua saúde, o teu tempo, a tua vida com aquela pessoa para que ela fique zombando de ti, para que ela fique rindo da tua cara, para que ela fique achando que você é um estúpido, para que ela fique achando que você é um ignorante fanático. Olha o que o apóstolo Pedro vai nos ensinar. Abra sua Bíblia, se você tem, ou anota depois, para você poder ter isso como base, como um crente se comporta diante deste assunto, Dia das Bruxas, dia de Halloween. 1 de Pedro 2, versículo 15, diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Eu não vou aqui posar de Senhor dono da verdade, mas eu vou falar uma coisa que eu acredito ser real. 90% das pessoas, talvez não vou botar 90, 80, 70% das pessoas
não tem a mínima ideia do que é Halloween. Não tem a mínima ideia. Mas porque se tornou popular, porque todo mundo vai, porque tem no cinema, porque tem filme das bruxas, que tem isso, porque tem aquilo, eu também vou brincar. E aí entra por um caminho de maldição. Então vamos recapitular a origem do Dia das Bruxas, ou Halloween. Vamos pensar, vamos estudar isso, vamos buscar conhecer. E no dia 31, para quem trabalha numa escola, trabalha numa loja, num ambiente que tornam isso, querem normalizar, querem fazer disso algo normal. O crente não entra em vãs discussões. O crente não entra em debates, porque Jesus disse que nós não podemos dar as coisas santas aos cães. Nós não podemos pegar as pérolas do reino e dar a quem não quer receber e nem sabe cuidar da beleza do céu. Tudo isso é uma armadilha, uma preparatória para o advento do governo do anticristo. E isso tende a aumentar, acelerar, crescer em grande escala. Então, o que nós devemos fazer? Qual é a atuação do crente? O que Jesus falou. O que Jesus disse: não deis aos cães as coisas santas, não joguem aos porcos as pérolas. Mas na prática do bem você vai fechar a boca dos maldizentes. Mas não gaste a tua saliva, não fale ao ouvido do insensato, porque só vai ser uma perda de tempo para você. Quero agradecer também o carinho do hermano Cristian Lombardo, Deus bendiga, em Argentina. Irmão Jacques Virac, paz do Senhor Jesus, estou escutando o irmão Jacques Virac, aqui, Pereira Virac, em Bagé. Deus abençoe, irmão Jacques. Irmã Janine, Santa Cruz, Mandandara, Santa Cruz. Irmã Amanda, Santa Cruz. Irmão Felipe, lá em Santa Rosa. E quando somos diretamente provocados a falar, como agir quando não se envolver com a discussão não é uma opção que nos é dada. Irmão Felipe, sempre lembra disso, para nós todos. Enquanto eu não abrir a minha boca, eu não sou responsável por nada. E ninguém me obriga a falar. Até a mesma lei diz que eu posso ficar calado, ainda que o meu silêncio seja usado contra mim. Agora, é de suma importância uma coisa. Se eu sou provocado a falar, eu sei o que vou falar? Se eu estou dando aqui uma aula sobre esse assunto para que você possa ter ferramentas. Eu estou dando ferramentas sobre o assunto, mas você não é obrigado jamais. A Bíblia diz que pedra jogada e palavra dada não volta atrás. E a Bíblia diz mais. Jesus disse: olha, você vai ser julgado pelas tuas palavras. Então, enquanto você não abrir a boca para falar, você não presta conta. Agora, a partir do momento que você falar, você será escravo das tuas palavras. Então, imagine, você chega num ambiente, vamos pensar num ambiente escolar. Vamos pensar aqui como a nossa irmã falou antes, a nossa irmã que trouxe o assunto lá das escolas, a irmã Rebeca. Aí estamos lá dentro do ambiente escolar, onde tem, vamos colocar lá 40 funcionários. 39 deles estão lá animados com o Dia das Bruxas. Nós temos lá 200 crianças, das quais 150, 160 estão incentivadas a vir vestido de bruxa, de tantas coisas absurdas que eles incentivam a vir. Aí num universo lá de 200 pessoas animadas e incentivadas com isso, estou eu no meio, querendo pregar para eles.
Você acha que eles vão parar para me ouvir? Será que não é dar aos cães o que é santo? Será que não é pegar as pérolas do reino e jogar no meio de porcos? Então a sabedoria me diz que esse não é o lugar nem a hora de evangelizar. Mas é a vontade de Deus que na prática do bem, ainda que eu tenha que estar no meio de tudo isso, eu vou ser uma luz. Eu não vou me render, eu não vou me prostrar, mas palavras não vão surtir efeitos. Mas a minha postura, a minha forma de ser, de agir, vai fazer efeito. Eu creio terminantemente que vai ter efeito, sim, no seu momento certo. Então, qual é a postura de um crente, qual é o comportamento, qual é a atitude de um crente diante da festa das bruxas, dia 31? Se no teu ambiente de trabalho todos estão envolvidos com isso, não te envolva. Não entre em debate, não entre em discussão, não queira pregar. Se uma alma desejar conhecer a verdade, então você deve estar instruído para instruí-la. E se você não está instruído, não tem essa capacidade, não tem esse vocabulário abundante, pega essa live e manda para a pessoa. Pega, edita, eu vou editar ela, depois vou deixar no canal. Você pode mandar para quantas pessoas você quiser, para que elas possam também poder ver, aprender da onde que surge. Então, recapitulando para encerrar, já estou indo para o encerramento da live. Vamos lá. Como é que surge tudo isso? Surge através dos celtas, lá no século IX, acreditando que, como encerrava a colheita, encerrava o verão e começava o inverno, havia uma brecha no costume católico, os católicos estavam começando a criar suas próprias doutrinas, eles tinham o dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, o dia 2 de novembro, o dia dos mortos, ou dos finados, e lá, então, eles criam na ideia deles que na noite de 31 de outubro, à meia-noite se abria um espaço, abria um vácuo, em que as almas do último ano que morreram, todos os que morreram no último ano, tinham a oportunidade de voltar à Terra e buscar um corpo para ficar na Terra. Mas no mesmo instante, espíritos maus entravam na Terra e procuravam de alguma forma se meter e fazer maldade. Eles imaginaram que eles pegando nabos, através de um folclore, de uma mistura de folclore com mitologia, de um Jack bêbado alcoólatra, que enganou o diabo por 2 vezes, e ele pôde voltar à terra com um nabo e uma brasa de fogo do inferno, para ele poder perambular por esses lugares. Então, olhe só tudo isso, aonde surge, da onde vem todo o demais. Então, eu gostaria que você parasse e meditasse numa coisa. A Bíblia proíbe terminantemente que crente se envolva com estas coisas. Por lei, uma instituição pode obrigar um profissional de educação a se envolver com o Dia das Bruxas? Não. Eu não sou obrigado a me envolver. Se eu estiver numa escola pública, eu sou concursado, eu posso dizer ao meu diretor, ao meu superior, que eu não vou me envolver. Eu tenho liberdade, artigo 5º da Constituição, liberdade religiosa. A pessoa pode crer numa pedra, assim como eu posso crer num Deus vivo, que a minha fé me diz que Ele é vivo, poderoso, único e extraordinário. Eu respeito a fé dos outros, a crença dos outros, mas também devem respeitar a minha. Um diretor de escola, um dono de uma instituição, ele não pode nem zombar da minha fé e nem me obrigar a que eu me submeta a festas as quais vão contra a minha fé cristã. Se ferirem os meus princípios cristãos, eu não sou obrigado a participar. Então, assim como eu não sou obrigado a participar de um carnaval, assim como eu não sou obrigado a participar, aqui em Santa Cruz do Sul tem a grande festa dos alemães, Oktoberfest, como cristão não sou obrigado a participar.
Eu não sou obrigado, eu sou obrigado a cumprir com as minhas obrigações de funcionário dentro de uma instituição, seja de ensino, seja secular, seja pública, seja privada, ninguém me obriga. Então, uma pessoa é livre para chegar e expor ao seu patrão. A minha fé me impede de me envolver com isso e eu não vou me envolver. Alguma pergunta mais? Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar algo mais? Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Estamos fazendo uma experiência aí, quem sabe outros assuntos vão surgir, mas neste momento eu gostaria que você me ajudasse divulgando essa live. Eu acredito que vai ajudar muitos irmãos, edificar a vida de muitos crentes. Você pode mostrar, pode aí mostrar como surgiu isso e toda essa desgraça, né, que hoje as pessoas estão querendo normalizar. Moitamar, bem-vindo também, paz do Senhor pastor, paz do Senhor Moitamar. Quantas crianças que geralmente são as mais influenciadas até pelos professores, como foi dito de alguma forma, além do modo vivente do cristão de viver, de tirar esses do engano. Além do modo de viver, nós aí entra a produção dessa live. A ideia é dar ferramentas para os pais, né? Oferecer ferramentas para os pais para poder auxiliar os seus filhos, não para o filho ir para a escola brigar, para o filho ir para a escola discutir, para o filho ir para a escola atuar de forma ignorante, não, de forma alguma, tá? Eu me lembro que uma vez a minha filha tinha 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, a minha filha é primogênita, e ela veio da escola um dia e me disse assim: pai, dizer que nós viemos do macaco. E aí eu ouvi toda a argumentação dela, já sabia da história, deixei ela me contar toda a história, sentei com ela e explanei, detalhei para ela a origem da doutrina da criação e a teoria da evolução. Então, ela estudou, investigou, passou, acho que creio que quase um mês depois. Um dia eu estou indo levar ela na escola, estou dirigindo, e ela está sentada atrás, e ela me diz para mim assim: papai, hoje eu vou chegar na escola, vou pedir espaço para a professora, e hoje eu vou envergonhar a professora diante de todo mundo. Hoje eu vou provar, vou mostrar para ela que ela não sabe nada. Eu estudei e aprendi tudo sobre a criação, e eu vou provar para ela que nós não somos do macaco, nós viemos de Deus. Eu estacionei o carro, disse assim: você está proibida de fazer isso, você não vai fazer isso. Você vai para a escola para aprender, e aquilo que não serve você vai trazer para o papai vai te auxiliar. Mas a professora na sala de aula é uma autoridade que deve ser respeitada e honrada. Então você não vai desrespeitá-la nem desonrá-la na frente dos outros. E você sabe para você, se um dia uma coleguinha, alguém quiser saber, você pode explicar para elas, pode ensinar para elas, mas a professora você vai respeitar. E assim foi. Então esse é o conselho que eu dou. O crente não é para ir para uma arena, para um palco, brigar, escandalizar, gritar e sapatear. O crente, com a sua prudência, ele faz a diferença. Então você está instruído. Essa live é para você guardar essas instruções e segui-las, praticá-las. E quando alguém chegar perto de você, você poder ajudar. Marcelo Pires, paz, Deus abençoe, boa noite, paz do Senhor, meu irmão, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amanda Santos também, Deus abençoe. Mais alguém, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Estamos indo para o final da nossa live. Você que chegou no meio dela, lá no início, eu dei todos os detalhes acerca de Halloween. Então você pode olhar com calma e depois, se tiver alguma pergunta, pode me mandar para mim também. O irmão Felipe está perguntando: como uma professora de escola bíblica infantil deve abordar o assunto com crianças, filhas de não crentes que foram influenciados por essa cultura do Dia das Bruxas? Contar a história do Jack, contar a história dos celtas, contar como surgiu a história do Halloween e dizer para eles que, com todo carinho, com todo respeito, que a palavra de Deus proíbe nós
invocar os espíritos mortos, nos comunicarmos com espíritos mortos. Aí eu deixei o texto bíblico, Deuteronômio. A partir daí pode permear pela Bíblia, tem muitos textos, mas esse é bem categórico, bem explícito, a proibição de Deus de acessar e conversar com espíritos mortos, de forma alguma. E no dia 31 é a festa dos espíritos malignos, das almas penadas, e nada disso nós podemos aceitar dentro do nosso contexto de fé e crença. Algo mais que podemos responder? Dúvidas? Quem está aí ao vivo na live e quer perguntar, aproveite, eu estou aqui para ajudá-los, para responder, ou senão já vamos para o encerramento da nossa live. Deus abençoe. Mais uma vez eu peço, não só você que não assistiu tudo, assista a parte primeira, que é a parte que eu crio os argumentos, a solidificação da live, mas também compartilhe, pegue esse link, mande para teus contatos, diga, olha, algo interessante sobre este assunto de alta relevância, pois estamos há 10 dias, né? E é bom que as pessoas saibam e aprendam sobre isso. Como o nosso irmão Christian pergunta, irmã Rebeca, grata pelas orientações. Hermano Christian, vou falar em espanhol, não sei se entende português, pero vamos falar então para explicar, porque entendo que é vamos alargar um pouquinho mais, então, nuestra live, para explicar de onde viene esta historia de los dulces, o truco também, em português nós comumente conhecemos como doçuras ou travessuras, doces ou travessuras. E da onde que surge isso? Como que nasce esta história do trick or treat, trick or treat, doces ou travessuras, em espanhol, dulce ou truco. Essa brincadeira era para ser uma brincadeira sem maldade. Ela tem a origem no costume do século IX, do mesmo início lá da história do Jack e da história dos celtas. É uma palavra inglesa chamada souling, que é almejar. E como no dia 2 de novembro seria o dia de todas as almas, aqui no Brasil é considerado o dia dos finados, então os cristãos iam nas casas, nas vilas, e eles iam pedindo um chamado soul cakes, que seria um bolo de alma, bolos de alma, que eram feitos de pequenos quadrados de pão com groselha. Para cada bolo, presta atenção, a pergunta é de onde surge. Para cada bolo que ganhasse, a pessoa deveria fazer uma oração por um parente morto do doador. Acreditava-se que as almas permaneciam no limbo por um certo tempo, após sua morte, e que as orações ajudavam-nas a ir para o céu. Então, é a mesma junção da história do Jack, que é um bêbado alcoólatra que engana o diabo, com os cristãos, é a preparação da doutrina que se cria, a doutrina do purgatório. As pessoas iam nas casas, batiam, e elas diziam que elas queriam aquele bolo de alma. Esse bolo de alma, ou em inglês, soul cakes, as pessoas já tinham prontos. E para cada pessoa que lhe desse, elas rezavam, faziam oração pelas almas dos mortos daquela família. Se elas não ganhassem aquilo, ou seja, as pessoas não tinham lá o bolo de almas,
Então aquelas almas penadas vinham incomodar aquela família. É daí que surge. Então, del Dia de las Brujas, el dulce, o truco, funciona assim. Você não me dá doce e eu deixo que os espíritos maus e as almas penadas venham atacar você e a tua família. Você me dá doce e eu oro para que as almas penadas vão para o céu. Tá? Então é um total e absurda ideia de que isso funciona. É mais ou menos isso. Irmão Felipe, o que acontece no mundo espiritual durante especificamente a data do Dia das Bruxas, nos dias anteriores e posteriores também? Há um movimento terrível no mundo espiritual, uma ação demoníaca terrível, né? Imagine você que sem invocar e sem chamar e sem abrir espaço e trabalhar para facilitar, é como se toda a humanidade baixasse a guarda e dissesse pode vir. Então é uma ação terrível, né? Porque são 3 dias demoníacos. É o dia das bruxas, de Halloween, dos demônios, dos espíritos, das almas penadas. É o dia dos santos, que é comemorado o santo, de qualquer coisa, que às vezes nunca nem santo foi. Né? E depois é comemorado o dia de morto. Então imagine você, são 3 dias de densas trevas sobre a face da terra, em que nós cristãos deveríamos passar os 3 dias em jejum e oração, clamando ao céu para que Deus desfaça com as obras do mal. Agora sim, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.